Por isso, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor conduza, Pai, a nossa compreensão, explanação da Tua Palavra, de acordo com o Teu Espírito, que Ele opere em nossos corações, com zelo, com temor e tremor, tanto no que falamos, quanto naquilo que é ouvido e entendido pela Tua Igreja, para que, ó Pai, possamos honrar, viver vida que agrade ao Teu santo e bendito nome. Nos abençoe, Pai. Abra o nosso entendimento para a exposição da Tua Palavra. Assim, confiantes no Teu poder e na operação do Teu Espírito, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor agora em Ruth, dando sequência aí à exposição do livro de Ruth. Vamos fechar hoje aí o capítulo 1 do livro de Ruth. Eu queria fazer a leitura aí dos versos 19 a 22. Ruth, capítulo 1, versos 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus irmãos, eu estava comentando e conversando ontem em casa sobre essas exposições no livro de Ruth. Eu acho que não teve um momento na preparação e até mesmo aqui na exposição em que eu não visse claramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, e isso não tocasse o meu coração profundamente, me levando às lágrimas. E esse texto ele não é diferente, né? Esse momento aqui fechando, né, essa primeira parte, o capítulo 1 do livro de Ruth, não é diferente. Seguindo essa sequência e concluindo o capítulo 1, na última exposição nós vimos a incredulidade de Noemi sendo silenciada pela fé firme e operante de Ruth, por meio tanto das suas palavras como por suas ações, ou por sua ação baseada na fé e no seu coração regenerado, né? O que fica marcado ali naquele ponto da última exposição é exatamente quem ela era, de onde ela vinha e como a regeneração, como a salvação muda tudo na vida dessa mulher e na vida daqueles que a salvação do Senhor o alcança. Então, nós vemos aí que aquela má teologia, a teologia do desespero e da desesperança, ela é silenciada de forma muito eficaz. E agora, em silêncio, elas caminham até chegarem a Belém. O verso 19, ele nos diz que elas finalmente chegaram a Belém, ou seja, a casa do pão, de onde Noemi, seu marido e seus filhos haviam deixado por um momento de escassez, né? Então, se detendo aqui no texto, quando elas chegam ali de volta, né? Quando Noemi chega ali, há um alarido pela cidade, né? Parece que a notícia espalha, as mulheres se aproximam ali, tem aquele momento ali de recepção. E as mulheres da cidade,
que conheceram Noemi quando ela partiu dali, né, aproximadamente 10 anos atrás, quando elas veem novamente essa mulher chegando, agora completamente diferente, né? E é interessante as nuances do texto, se vocês repararem, os significados, e aqui, especificamente nessa exposição, os significados dos nomes são muito importantes. Noemi significa doce ou agradável. O significado do termo, nome Noemi, é doce, aquela que é agradável. Então, a ideia quando ela sai doce, ela sai agradável, ditosa, né, cheia. E quando ela volta agora, depois desses 10 anos, sofrimento, dor, lamentação, depois dessa amargura toda vivida nesses 10 anos, agora essas mulheres que a conheceu ditosa, agora chega diante dela e fala: é Noemi? É essa? Não é esta Noemi? A pergunta que é feita aí pela comunidade que ficou ali, ela funciona aqui como um estopim para a explosão da fala de Noemi, né? Das palavras que Noemi proferirá. E o confronto da comunidade aí quebra o silêncio de Noemi. E o que sai da sua boca não é um testemunho de graça, não é um testemunho agradável de se ouvir, mas é um lamento profundo. O que é interessante nesse ponto aqui, irmãos, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse ponto, nesse detalhe, é que ao mesmo tempo que Noemi ela pronuncia algo muito bom, correto, teologicamente profundo, ao mesmo tempo as suas palavras estão carregadas de engano, ou estão carregadas de uma cosmovisão pagã acerca do caráter de Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos notar isso e a gente vai perceber isso aí ao longo da exposição. Então, a primeira questão aí que a gente precisa ver, o primeiro ponto, é que, inicialmente, nós vemos uma teologia certa, nós vemos um argumento bom, e o argumento que está fundamentando aí essa fala inicial de Noemi é que Deus não joga dados, Deus não tenta sorte, Deus não vê no que vai dar, mas Deus está de fato soberanamente conduzindo todas as ações, todos os eventos. Deus foi quem moveu tudo isso. Então, a teologia de Noemi, em certo ponto, está correta nesse sentido. Ela reconhece isso na sua fala quando ela chega ali, né? Então, a resposta de Noemi é imediata e teologicamente profunda. Ela diz, veja aí, verso 19 e 20, né? Então ambas chegaram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Agora veja as palavras de Noemi, verso 20. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É interessante aí os termos que Noemi usa. Aqui, irmãos, a gente precisa ser criterioso, tá? Noemi, ela está correta em um ponto fundamental da sua fala. Qual é esse ponto? É a sua teologia da providência, que contrapõe essa ideia da causalidade. Ou seja, perceba o que está em questão aqui. Noemi não é uma pagã que acredita no acaso, ok? Que acredita aquilo que aconteceu, os eventos maus ou aqueles eventos duros que provocaram dor, sofrimento a ela. Ela não acredita isso ao encargo do acaso. A sorte
Ela não ela não dá espaço aqui para uma ideia de sorte ou destino cego. Ela não diz aqui, olha, nós tivemos um azar terrível depois que saímos daqui, olha, deu tudo errado, nós tivemos uma sorte péssima, má sorte lá. Ela não diz isso. Ela sabe com toda certeza da sua herança israelita que Deus está por trás de tudo. Ela reconhece a soberania e a providência de Deus movendo todos os eventos. Isso é louvável, isso é justo, isso é bom. Quando ela usa, e isso é importante, ela cita, ela fala aí o Todo-Poderoso, o termo aí para Todo-Poderoso é Shaddai. E quando ela exclama, ela coloca isso dentro da sua fala, ela está invocando o Deus de poder irresistível. Shaddai tem essa significação dentro do contexto bíblico. O Deus que governa os céus e a terra, aquele que tem o poder absoluto sobre as suas mãos, sob o seu controle. Ela está atribuindo o mesmo Deus, os eventos, o mesmo Deus que fez com que fechou as mãos, lá no capítulo 1 ainda, no verso de 1 a 5, né? Que fecha as mãos e a fome vem, o aperto vem, como aquele que conduziu todo o restante do enredo lá, né, da sua vida. E ela vai atribuir isso, que é o mesmo Deus que agora ela acusa de lhe dar a amargura, né, de lhe dar a amargura da vida. Então é interessante nós discorrermos e olharmos isso aqui, porque o que ela está afirmando aqui é a doutrina da soberania de Deus sobre todas as coisas. Às vezes a gente perde isso de vista. Às vezes a gente só acredita ou só percebe ou confessa essa realidade da providência de Deus quando as coisas vão bem na nossa vida, não é isso? Quando, olha, Deus nos livrou de determinada coisa, olha como Deus foi providente, como Deus foi bom. Mas às vezes quando a coisa aperta, foge do idealizado em nosso coração, em nossa mente, aquilo nos traz dor, sofrimento, aperto, amargura em nossos corações, a gente fica assim, a gente perde essa realidade de vista. Então, o ponto aqui é que a doutrina da soberania de Deus, ela está permeada por toda a história do povo de Deus. É como se isso fizesse parte do DNA dos filhos de Deus. Isso a gente não pode, irmãos, perder de vista. Você veja bem, essa mulher passou aproximadamente 10 anos longe do povo do pacto, da comunhão com os irmãos, do culto, da relação cultual, dos sacrifícios. Ela passou um período longe, mas parece que essa realidade acerca de Deus estava ainda entranhada na sua essência. Ela reconheceu isso, olha, não foi o acaso. Isso não é obra do além, do acaso que aconteceu, não foi uma má sorte. Deus estava conduzindo a minha vida e foi Ele que conduziu todas essas coisas. Quando nós olhamos para isso, nós devemos entender, irmãos, que cada perda, cada dor, cada evento que acontece em nossas vidas, e eu vou bater nessa tecla aqui, evento bom ou mal, agradável ou ruim, a mão de Deus guiou de alguma forma isso. Eu não sei particularmente da vida de cada um aqui. Eu sei da minha. Eu sei da minha. E eu sei que em determinados momentos, pela providência de Deus, Deus guiando a minha vida,
Eu fui colocado em situações que eu não queria ter vivido. Eu não queria. Eu não lutei para viver aquilo, eu não desejei viver aquilo. Mas eu tive que ir lá encarar. Tive que ir lá. Eu vivenciei determinadas coisas duras, difíceis, que talvez traga marca pro resto da vida. Mas eu não posso atribuir isso ao acaso. Quando eu atribuo essas coisas ao acaso, eu estou negando essa parte da minha vida. Eu estou negando que o Senhor tem, sob o seu controle, sob a sua providência, o domínio dessa parte da minha vida. Entende? Aquilo ali foi como se Deus tivesse tirado um cochilo e aquilo ali aconteceu. Não foi. Nós precisamos olhar para essas coisas aqui, irmãos, e reconhecer isso. Como crentes, nós devemos saber essas coisas com toda certeza. Deus está no trono, conduzindo nossas vidas. Noemi crê nisso, veja o lado positivo e correto da sua fala. O problema não está na sua crença na soberania de Deus, mas e aí veja, preste atenção nisso, o problema está na conclusão que ela tira. A partir disso, ela tira desse evento de forma final, que é o ponto 2, que a gente pode observar aqui da sua fala, que é a sua teologia manchada ou contaminada pela cosmovisão moabita, ou seja, pagã, do mundo, dos deuses pagãos onde ela viveu durante 10 anos. Ela distorce o caráter de Deus, o caráter de Shaddai, que ela chama aí, verso 21. Então aqui a teologia de Noemi começa a mostrar a ferrugem de Moabe. Sua visão da soberania de Deus foi distorcida por uma década vivendo em uma cultura pagã, longe da adoração pactual, longe dos meios de graça. Ela vai continuar a sua queixa, veja aí no verso 21. Ditosa eu parti, ou seja, essa tradução aí, ela seria literal, cheia, abastecida eu saí, ditosa eu parti. Porém, e aí tem um contraponto, né? Agora veja a acusação que ela vai levantar contra o Senhor. E aqui veja o ponto que vai negar ou vai manchar a sua boa teologia dita anteriormente. Veja. Porém, o Senhor, e aqui ela está usando outro termo para Deus, tá? Yahvé. O Senhor me fez voltar pobre, ou seja, vazia. Ela está atribuindo a Deus aqui o esvaziamento, a pobreza dela. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor, mais uma vez, se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso, Shaddai, mais uma vez, me tem afligido. Veja que a resposta dela agora aqui funciona como uma contra-resposta, uma pergunta, no caso, né? Para aquelas que falam a ela: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, vazia. Existe aqui, irmãos, algo extremamente importante. Pois esta é a essência da disciplina que nós estamos vendo aqui acontecer, em todo esse enredo aqui. Ela reconhece perfeitamente a mão de Deus gerenciando a sua vida, mas ela traz uma conclusão errada do caráter de quem a está disciplinando. Percebem isso? É como se ela fala assim: olha, eu sei que ele tem poder para isso.
É como se um pai olhasse para o filho e falasse assim: olha, ele é meu pai, ele tem poder para me disciplinar, mas a sua disciplina não é justa. A sua disciplina é injusta, a sua disciplina é má, ela carrega maldade. Não é para o meu bem. Como se ela estivesse fazendo exatamente isso. E é interessante perceber essa questão da disciplina que está envolvida aqui. Porque, voltando mais uma vez, e aí é sempre bom a gente ter sempre o quadro aberto, né, do capítulo todo, da cena inicial até essa final aqui. A decisão de Elimeleque de fugir da disciplina, ou seja, a fome ali naquela região de Belém, naquele determinado momento, era disciplina de Deus sobre o seu povo. Então, a decisão de Elimeleque de fugir da disciplina, nos versos de 1 a 5, para a terra pagã de Moabe, foi um ato de incredulidade, foi um ato de desespero que não confiava, de alguém que não confiava em Deus. E agora Noemi vê o resultado disso, e ela conclui que Deus está agindo de forma má, Deus agiu de forma injusta, ou seja, errada, em discipliná-los. Isso fica claro pela sua expressão, ou pela frase que ela coloca aí, sair cheia, ou seja, com meus filhos, com meu marido, e agora a sua disciplina me trouxe vazia, pobre. Ela está argumentando aqui, né? E até certo ponto, volto a dizer, ela está certa, né? Porque o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. A disciplina de Deus, irmãos, ela é real na vida do seu povo, ela vem. Mas veja como a sua teologia distorcida interpreta essa disciplina, visto que o Senhor, Yahvé, testemunhou, e esse é um termo chave aqui, testemunhou contra mim. E o Todo-Poderoso, ela está falando aqui, Yahvé, o Senhor do pacto, o Pai de Israel, aquele que nos colocou nesse mundo para viver, o nosso Pai testemunhou contra mim. E o Todo-Poderoso, o Shaddai, me afligiu. Ou seja, esse termo afligir aí é herã, trouxe calamidade contra a minha vida. Irmãos, a teologia que ela está desenvolvendo aqui agora é um emaranhado confuso, típico daquelas pessoas que vivem entre o mundo, entre o paganismo, entre os ideais pagãos do mundo e a realidade da fé cristã, tentando mesclar essas coisas. Veja a confusão, veja um rolo, veja coisa esquisita. Uma hora ela fala uma coisa que é correta, outra hora ela desfaz isso, ela joga tudo isso por terra. A confusão aqui está exatamente nisso. Ela desconfia. Ela não vê quem está trazendo a disciplina. Ela não reconhece como quem de fato ele é, o Deus de Israel, o Pai do seu povo. E aqui existem essas duas relações aqui. A disciplina paternal de Deus para com o seu povo, aquele povo que Deus está pessoalmente em aliança e que tem os termos da sua aliança, a sua lei para conduzir esse povo, e quando isso é negado, quando isso é desobedecido, desonrado, existem as punições, não punições no sentido que a gente conhece no mundo, mas existem os tratos, que a gente sabe que a disciplina de Deus não é para o nosso mal final, não é para a nossa destruição, mas é para o nosso próprio bem. A relação e a confusão nisso traz essa conclusão distorcida. Então o que tem aqui é essa disciplina paternal, contraposta por uma punição judicial, como que se um déspota, um homem mau e injusto estivesse aplicando uma sentença a ela.
Então, veja mais uma vez, aqui está a má teologia. Ela vê Deus como um ditador cruel. A frase "se manifestou contra mim", ela significa literalmente testemunhar contra mim. É um termo jurídico. E esse termo jurídico que ela emprega aqui, de testemunhar contra mim, ele tem a ver, ou carrega a ideia de alguém que tem o poder para fazer o bem, mas por crueldade prefere fazer o mal. É o termo que ela usa aqui. É como se você estivesse ali, diante de um tribunal, e alguém que tem o poder para julgar favoravelmente, fazer o bem, aplicar o que é reto, bom e justo, ele decide por pura crueldade: assim, eu vou te punir. Eu vou te punir. Você é inocente. Ou seja, o pressuposto dela aqui é que ela é inocente. Ela não reconhece o pecado. Você é inocente, mas eu vou te dar uma lição. Não reconhece. E veja o que implica uma afirmação, esse tipo de pensamento, que às vezes nós nutrimos e temos para com Deus, irmãos. Às vezes a gente se prende muito nessa relação narrativa, histórica que aconteceu lá atrás, e a gente, às vezes, perde de vista como isso é representativo e como isso tem repiques constantes na relação do povo de Deus, ou seja, na nossa vida prática. Como às vezes nós somos como Noemi, né? Temos uma boa teologia, temos uma igreja bíblica, nutrimos, e às vezes nós fazemos dever de casa. E veja como pecamos aqui, nessa realidade de confiar nas decisões de Deus em nos colocar em determinadas situações para nos purificar, para nos santificar, para nos disciplinar. Então nos conduzir a Ele puros de coração. Às vezes a gente pensa em disciplina só um pecador miserável. Não. É um pecador que merece isso, merece porque ele fez, ele está em um pecado aberto. Não, às vezes o Senhor está nos tratando disciplinarmente naquelas coisas silenciosas que às vezes a igreja não sabe, nenhum irmão sabe, mas que está lá no nosso coração. E que Deus precisa tratar, então Deus vai lá e toca naquelas coisas na nossa vida. Ele vai nos esvaziar daquelas coisas, não é isso que Deus faz com ela? Eu saí cheia, saí com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido, eu estou voltando pobre, vazia. A disciplina de Deus, ela age de muitas formas e maneiras na vida do seu povo. Não pegue um padrão, não pegue um modelo e tente botar na vida de todo mundo. Não, a disciplina só é a disciplina. Não, Deus tem os seus meios de nos moldar e de forjar nosso caráter à semelhança do seu Filho. Não tente ensinar Deus como Ele vai te disciplinar, não. Às vezes, quando a gente vai disciplinar o Timóteo, ele fica ali de um lado para o outro, tentando, né, se proteger. Está para um lado, vai para o outro. Não, papai. Não, mamãe. Ele não tem a consciência do que isso significa ainda. Você e eu precisamos nutrir isso pela palavra de Deus. Isso vai nos levar a um bem espiritual. Isso vai nos levar a uma maturidade. Nós não devemos ensinar Deus como Ele deve nos disciplinar. Não, Senhor, você só pode me disciplinar nessa área aqui. Disciplina com relação à minha vida aqui, mas nessa área aqui o Senhor não pode me disciplinar, não. Quem é você? Quem somos nós para ditar ao oleiro como ele deve moldar o vaso? Como ele deve fazer o barro ser modelado? Quem é você?
Quem somos nós nessa fila aí, na fila do pão, como dizem aí, né? Somos barro na mão do oleiro. Ele está moldando em nós o caráter de Cristo, irmãos. E Ele fará isso na vida dos seus filhos. Quer doa, quer te envergonhe, quer te humilhe, quer te deixe transfigurado como Noemi chegou lá. Pensa na cena, uma mulher bem vestida, bonita, saindo e chegando maltratada, maltrapilha, chegando ali envergonhada. Deus tem todos esses métodos e muito mais ao seu dispor para nos moldar, para forjar em nós o caráter de Cristo. Não queira ditar para Deus como Ele vai fazer. Não. Noemi se vê aí no tribunal, de acordo com as suas palavras, ela se vê no tribunal. Mas aos seus olhos, Deus não é um pai justo. O problema da narrativa que sai da boca de Noemi é essa, da afirmação, da acusação que sai da boca de Noemi é esse. Ela não vê Yahvé como um pai justo. Para ela, ele é um promotor implacável, um juiz que a declarou culpada, sendo ela inocente, e quer apenas vê-la punida cruelmente. Ela vê a disciplina como punição, ela não vê a disciplina como ela de fato é, como ela de fato deve funcionar. A palavra afligiu aí significa literalmente trazer calamidade. Trazer o mal de forma final, para destruição. Noemi interpreta a mão de Deus não como disciplina paternal de um pai que a ama e que quer de volta, como Hebreus nos ensina. Não é assim que Hebreus nos ensina que pai disciplina, corrige o filho que ama para quê? Que ele viva de acordo com a reta justiça. E mais uma vez eu chamo a atenção da igreja para esse ponto da influência de Moabe sobre as suas palavras, sobre a sua cosmovisão. Depois de 10 anos, vendo os deuses pagãos de Moabe, como Quemos, por exemplo, que é o deus influente ali naquele momento. Deuses que eram apaziguados com sacrifícios e agiam com caprichos e crueldade. Sua visão de Yahvé foi contaminada. Ela projeta o caráter desses deuses pagãos, de Quemos. Ela projeta o caráter desses deuses falsos de Moabe sobre o Deus de Israel. Ela olha para o Deus do pacto agora, com essa lente manchada pela poeira de Moabe. E ela lança nele esse caráter caprichoso no sentido de cruel. Mais um ponto importante aqui, né, dentro dos termos que são usados aqui em Ruth. Ela vê o Deus Shaddai, né? Ela vê Shaddai, poder soberano, sem recede, que é sem o amor leal, sem esse recede, o Deus que está em pacto, e esse pacto envolve um amor leal para com o seu povo. Ela vê um sem o outro. Problema aí. O problema está aí. E aqui eu quero dizer algo importante. Nós podemos, não se esqueça disso, para que a gente não crie aqui uma espécie de uma vida cristã, uma utopia, que nós não temos. Não. Eu queria que nós entendêssemos essa realidade. Nós podemos e devemos argumentar nossa dor com Deus. O livro de Jó, o livro de Salmos, estão cheios disso. A distinção crucial, meus irmãos, é o lamento bíblico, o lamento
fundamentado nas Escrituras, ele leva a dor para Deus. Ele leva a amargura a Deus, a fim de confessar, a fim de pedir ajuda a quem pode de fato ajudar. Mas já a amargura pecaminosa usa a dor para julgar a Deus. Entendem? Então percebam isso. A argumentar com Deus no sentido bíblico não é insubordinação, é um ato de fé que leva a sério tanto a nossa dor, a dor que estamos vivendo, quanto o relacionamento pactual com Deus. Tem tudo isso envolvido ali. Nós podemos, diante da nossa dor, diante da disciplina que o Senhor está nos aplicando, se nos voltarmos para Deus e falar: Senhor, como está sendo duro, como está sendo difícil, como está sendo doloroso esse momento, mas eu mereço isso e muito mais. Eu mereço isso e muito mais. Nós temos exemplos nas Escrituras, o Salmo 13, a queixa de Davi. Davi vai dizer: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando? Ele vai perguntando: até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Veja, Davi está sendo brutalmente honesto sobre os seus seus sentimentos. Ele está expressando aqui, se abrindo para Deus. Deus, até quando? O seu rosto vai ficar virado para mim? Os inimigos vão triunfar sobre mim? Davi está sendo honesto sobre os seus sentimentos. Ele se sente abandonado e esquecido. Esse é o sentimento natural que às vezes brota no nosso coração carnal. O Senhor me deixou, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama. Isso, irmãos, é amargura no sentido da dor profunda no ser humano. Mas a questão e o ponto central está aqui. Para onde e como levamos essa dor? Como lidamos com ela? Como lidamos com essa dor? Ela deve nos levar diretamente ao Senhor. Não no sentido de acusação, como Noemi faz diante das mulheres. Senhor, como um juiz injusto, testemunhou contra mim e me trouxe calamidade. Ela não se dirige a voz ao Senhor, como quem diz: eu merecia isso, mas o Senhor poupou a minha vida e hoje eu estou aqui. A voz dela, a fala dela é como: o Senhor me odeia. O Senhor me odeia. A grande diferença está nisso, irmãos. Davi bate a porta de Deus e busca nele uma resposta. Senhor, até quando? Pai! Até quando? Olha, Pai, os inimigos estão avançando, hein? O lamento dele aqui é em si uma oração. Por isso ele pode concluir no verso 5 aí do Salmo 13. Mas eu confio na tua benignidade. Eu confio na tua benignidade. O meu coração exulta na sua salvação. O pecado de Noemi aqui não é sentir amargura, é atribuir essa amargura a um caráter divino, no sentido mau, no sentido de crueldade, sem o fim de restaurá-la, sem o fim de santificá-la. E agora eu quero caminhar para o final, essa última parte, o verso 22, que, irmãos, confesso para vocês, é algo esplêndido, maravilhoso aos nossos olhos, a sabedoria de Deus expressa nas Escrituras.
A resposta silenciosa da providência de Deus para os argumentos falaciosos de Noemi. Uma resposta sábia e silenciosa, nas entrelinhas, mas que vai mostrar a sabedoria providencial de Deus. Veja aí o verso 22. Assim voltou Noemi. Aí o narrador ele está concluindo, mostrando da perspectiva do narrador, ou seja, da perspectiva de Deus que estava conduzindo a história, ele está trazendo essa conclusão. Assim, veja aí. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Noemi, irmãos, aqui nesse contexto final aqui, ela faz duas acusações a Deus. Ela acusa a Deus em duas questões. Ela diz, eu estou vazia, e isso é pelo mal que ele me causou, isso é por crueldade. A segunda, porque ele me afligiu, Shaddai me afligiu. O versículo 22, então, aqui, ele vai funcionar no fechamento dessa narrativa inicial no capítulo 1, como uma resposta providencial de Deus a ambas as acusações. E a resposta a estou vazia é justamente o oposto. Ela não está literalmente aqui, veja. O texto vai dizer assim, olha, Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita. Com ela Ruth a Moabita. A má teologia de Noemi a cegou de tal forma que ela nem mesmo podia ver a providência de Deus na conversão de Ruth e na presença de Ruth ao seu lado agora, de volta à casa do pão. Noemi declara, eu estou sem nada, eu não estou com ninguém. Você imagina a cena, olha, você acompanhando alguém, você abandona os seus deuses, você faz uma profissão de fé daquela que ela fez, olha, você onde você morrer, eu vou morrer contigo. Onde você for, o seu Deus é o meu Deus, aquilo que vier, eu vou morrer, eu vou estar lá. Você imagina você falar tudo isso para uma pessoa, a pessoa chegar diante dos seus familiares, da sua comunidade antiga e falar, eu vim sem nada, eu não tenho nada, eu vim sem ninguém. Imagina a Ruth, ele assim. Meus irmãos, diante dessa palavra, eu desabei, a gente desaba quando você percebe o que Ruth significa aqui. O significado, a representatividade dessa mulher aqui. Aquilo pelo qual o nosso Redentor passa. E que diante das acusações e que diante das falas indevidas dos seus acusadores, ele permanece calado, a fim de cumprir um propósito santo, de redimir o teu povo, que na história aqui é o que Ruth vai fazer. É a representatividade da graça de Deus agindo na nossa vida. Mesmo quando somos ingratos, mesmo quando somos maus, mesmo quando somos contaminados por esse mundo maldito, a não enxergar a boa providência de Deus. Você imagina a cena de Ruth ali. Mas o narrador, inspirado aqui pelo próprio Deus, responde, com ela Ruth, a Moabita. Noemi, irmãos, estava cega para o fato de que a disciplina de Deus, embora dolorosa, nunca é puramente punitiva para os seus filhos, mas ela é corretiva. E muitas vezes, prestem atenção nisso, e muitas vezes ela vem acompanhada de uma provisão que ainda não conseguimos enxergar. Pais, mães, todas as vezes que vocês pegam os seus filhos e vão com eles à disciplina,
No momento em que nós estamos nos disciplinando, na maioria das vezes, eles não entendem isso como deveriam entender. Mas essa providência nossa de fazê-los passar por essa dor, pela disciplina, certamente ela está acompanhada de uma provisão que resultará no bem da alma deles, mas que eles não conseguem enxergar, mas que nós não podemos nos omitir da responsabilidade do dever de fazer isso, assim como Deus faz conosco. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 2, verso 1, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Frutos de justiça. Irmãos, a disciplina de Deus, e perceba isso aqui, a disciplina de Deus esvaziou a mão de Noemi daquilo que ela e Elimeleque antes, erroneamente confiavam na sua redenção, na sua salvação. Eles saíram da terra de Moabe com a ideia de redenção. Nós vamos nos salvar da fome, nós vamos resolver o nosso problema. Percebem isso? A disciplina de Deus aqui está fechando esse ponto, dizendo exatamente isso. Ele esvaziou a mão deles daquilo que eles confiavam, da sua própria provisão em Moabe. A providência de Deus a esvaziou até mesmo do seu marido, dos seus filhos, ou seja, daqueles que poderiam provê-la, o seu sustento, a sua honra, a sua dignidade. Ela perdeu aquilo que poderíamos chamar de os pilares humanos da sua identidade, mas Deus, em sua sabedoria e em sua soberania, não a deixou verdadeiramente vazia. No exato momento em que ela se declara vazia, Deus a está provendo. Deus está provendo a ela um instrumento da sua futura redenção. Ele estava ali do lado dela. A presença de Ruth ali em silêncio é a evidência viva de que a graça de Deus, ou seja, o amor leal, recede. É maior que a sua amargura. Ruth é um instrumento que Deus usará para lembrar ao seu povo, nas gerações futuras, a nós, de que Ele trará o verdadeiro resgatador para a história, como trouxe o nosso Senhor Jesus. É através, irmãos, dessa moabita que Noemi quase dispensa, lembra? Vai embora também, volta, vai lá para os deuses de Moabe. É através desta moabita que a linhagem da aliança será preservada, levando a Davi e finalmente ao próprio Senhor Jesus Cristo. E a segunda resposta e a acusação dela é essa. Resposta divina à acusação de Noemi: Shaddai me afligiu, encontra-se precisamente na última frase do capítulo. E chegaram a Belém no início da colheita da cevada. O narrador aqui, ele apresenta a prova irrefutável de que a percepção de Noemi acerca de Deus está manchada pela poeira da incredulidade de Moabe. Por isso ela não percebe todo o movimento da providência, desde que eles deixaram Belém para ir para Moabe, até que ela pise novamente a terra do pão no tempo da colheita. Isso é extremamente importante.
Portanto, na perspectiva do narrador aqui, isso fica muito claro. O Deus que Noemi diz ser seu acusador judicial, ou seja, aquele que promove contra ela algo desproporcional, testemunhando contra ela, é revelado pelo narrador como o autor da redenção, aquele que poupa, redime e salva a sua vida. Irmãos, o capítulo 1 começa e se encerra, veja bem isso, não com o homem em foco. Vocês veem isso, vocês percebem isso? Ele começa e termina não com o homem em foco, mas com o Deus do pacto tratando o pecado do seu povo em um contexto que cada um fazia o que lhe parecia melhor. Não se esqueçam disso, o contexto ali era esse, o contexto dos juízes. Deus trouxe fome para julgar aquele povo e Deus está mostrando a sua forma pactual de lidar com o pecado do seu povo, disciplinando-os. Não é o homem, não é essa família, não é essa mulher que está em foco, mas é o próprio Deus da aliança. A sua graça, a sua sabedoria, o seu amor pactual. Verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar. Veja como ele começa, verso 1, e como ele termina. Houve fome esses dias. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Veja o detalhe. Agora o verso 22, o último, fechando. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém de Judá, a Belém, né? No princípio da cega da cevada. Deus fechou a mão e trouxe fome e disciplina sobre o seu povo. Deus tratou e tem tratado o coração deles. Então, abre novamente e lhes provê o pão. Cristo Jesus não é meramente um pão físico, mas a linhagem do Redentor estava ali agora. Dentro, ele foi lá e buscou. Vem isso. Vocês enxergam isso? A boa mão providente de Deus agindo nisso? Ela não estava ali no meio do povo. Foi lá, ele fechou a mão, trouxe fome, conduziu lá. E agora ele está voltando com a provisão na colheita da cevada, aquilo que vai trazer o pão, o verdadeiro alimento para a vida do seu povo. Irmãos, a lição grandiosa e surpreendente de Ruth 1 não é que Deus conserta as coisas no versículo 22, aqui no final ele vai consertar o erro, né? A lição e o ensinamento aqui é que o esvaziamento do versículo 21, como ela coloca ali, reconhecendo de forma correta, né, que Deus esvaziou ela das coisas que ela tinha, né, ditosa. O esvaziamento do verso 21, irmãos, e guardem isso, gravem isso na tábua dos seus corações. Esse é o método da graça de Deus ao nos disciplinar. Deus nos leva à falência, Deus nos faz sentir pobres, miseráveis e sem esperança, para que Ele possa ser a única riqueza e esperança aqui e além. A disciplina de Deus não foi para destruí-la, era para prepará-la para o seu Redentor. E da mesma forma, meus irmãos, a nossa disciplina, a forma como Deus trata conosco, com a sua igreja, não é para nos destruir,
é para nos esvaziar de nós mesmos e nos levar ao nosso verdadeiro Redentor, Cristo Jesus. É para nos conformar a Cristo Jesus. E aqui eu queria caminhar assim para o fim, mostrando e trazendo claramente essa realidade diante dos nossos olhos. Teologicamente, Mara, amarga, como Noemi se vê ali agora, sobre essa disciplina, no final da sua disciplina, Mara é a nossa verdadeira identidade diante de Deus por causa do pecado, irmãos. Nós não apenas nos sentimos amargos, mas nós somos espiritualmente amargos, alienados de Deus e vazios por natureza. Mais do que isso, nós merecemos beber da taça da amargura da ira judicial de Deus, sim. A nossa condição, a nossa realidade em pecado merece Mara. Merece. E aqui está a beleza da sabedoria de Deus semeada pelas Escrituras. O Senhor Jesus, o único verdadeiro agradável, que é o que significa o nome Noemi. O único verdadeiramente agradável aos olhos de Deus, o Filho amado, perfeito, sem pecado, ele toma o nosso lugar na cruz, e veja como o Evangelho está aqui, apresentado ao seu povo já, no Antigo Testamento. Na cruz, ele bebe a nossa taça amarga. Por quê? Ele não apenas sente a disciplina como Noemi, mas, de fato, ele bebe a taça da ira de Deus em nosso lugar, que nos era merecida, ou que nos é merecida. Ele toma, ele se veste da nossa identidade amarga e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimenta o abandono e a amargura judicial. Eram nossos. E ele torna Mara, ele torna amargo por nós. Ele se torna amargo por nós. Essa é a essência de 2 Coríntios 5. Abra a sua Bíblia, abra, para que você veja isso que está aqui, semeado em Ruth. Veja o que está semeado em Ruth aqui sendo claramente descortinado diante dos olhos do povo de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Em nossa analogia aqui, aquele que era agradável perfeitamente a Deus, foi feito amargo em nosso lugar. Alguns pregadores antigos, não somente os puritanos, mas alguns pregadores antigos, diziam que as histórias bíblicas, elas não são sobre elas mesmas, sobre aquelas pessoas, por exemplo, Ruth, Noemi, Jacó, esses enredos menores, essas cenas, esses personagens, as histórias bíblicas não são sobre elas mesmas. A pessoa não é sobre a pessoa narrada em si mesma. Elas são arquétipos. Elas são arquétipos da graça de Deus. Desse enredo, Deus está sempre encenando isso. O seu filho tomando o nosso lugar, o seu filho assumindo a nossa culpa, Deus redimindo o seu povo, Deus tratando o pecado do seu povo na pessoa do seu filho, redimindo dos seus pecados. É sempre Cristo que está ali, irmãos. É sempre o Senhor Jesus que está sendo descrito nisso. Quando Jesus, e veja como isso fica claro quando nós olhamos para o Novo Testamento, né? Quando o Senhor Jesus caminhava ali com os seus discípulos no caminho de Emaús, o texto vai dizer que Jesus, a partir de Moisés, não é isso?
A partir de Moisés, dos profetas e dos salmos, ele falava o que dele se encontrava em todas as escrituras. Ou seja, não é isso? São histórias, são arquétipos que está falando sobre o Senhor, está apontando para Ele. Portanto, meus irmãos, essa história, ela deixa em evidência a nossa história. A história da nossa Mara. Essa amargidão, esse amargor natural nosso. E como Cristo Jesus, como nosso Senhor, Ele se coloca em nosso lugar. É porque Ele se tornou amargo em nosso lugar que Deus nos olha e nos chama pelo nome de graça, agradável. Você só é agradável na presença de Deus porque Cristo se fez amargo em nosso lugar, levando sobre si os seus pecados. Então, Deus imputa, Deus acredita a nossa amargura, nosso pecado a Cristo na cruz. E ao mesmo tempo, Deus acredita e Deus imputa a sua justiça perfeita, a sua agradabilidade de Cristo a nós. Irmãos, que primeiro capítulo maravilhoso das Escrituras, o livro de Ruth. Eles ressaltam aos nossos olhos a miséria, aquilo que ele começa descrevendo naqueles 5 versículos, a miséria, a escuridão, a desesperança em que nós estávamos em nossos pecados e como Deus em Cristo Jesus nos provê salvação e redenção perfeita no seu Filho. Vamos orar. Senhor Deus bendito, como é maravilhoso, Pai, olhar para as Escrituras e ver nelas, ó Pai, a pessoa do seu Filho sendo representada em muitos cenários, momentos na vida do seu povo. E a cada um desses cenários, ele se mostra como o seu Redentor, como aquele que redimiria o seu povo dos seus pecados. E a parte magnífica nisso, ó Pai, é que em todos os momentos da história, todos os olhares dos seus filhos estiveram atentos ao momento que o Senhor traria salvação. O Senhor consumaria isso. E é maravilhoso, Senhor, olhar quando o Senhor visita Maria e através do anjo do Senhor, o Senhor diz: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que alegria, Senhor, que alegria indizível enxergar essas coisas, Pai, com entendimento na Tua Palavra, e não apenas expor um texto como uma narrativa morta e fechada em si mesma, mas ver a grandeza da Tua glória, da Tua sabedoria, do Evangelho de Cristo Jesus preparado para pecadores como nós, em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Pai, por tão rica salvação. Obrigado, Deus, por poder desfrutar dessas coisas juntamente com o Teu povo. Nos abençoe, Pai, no restante desse dia, para a glória do Teu nome. Amém. Vou ficar de pé, irmãos.
Vamos cantar que o Senhor é o nosso Redentor e rocha.